Salve nação corintiana, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem a nossa diretoria, grande diretoria, confirmou que os medalhões sairão do Corinthians até o fim do ano. Alguns já agora no meio do ano, outros no fim do ano. E os medalhões Fábio Santos, Paulinho, Juliano, Gil, esses principalmente sairão do Corinthians até o fim do ano, né? Não dá para se desligar deles agora. E o Romero e o Rafael Ramos, o Corinthians simplesmente vai abrir, né, com que a oportunidade para eles poderem ser contratados por outros times que não farão parte dos planos do Corinthians. Bom, Romero, eu não sei nem por que ele veio. Assim, na minha, no meu pensamento, ele trouxe só para tapar o buraco para não vir contratação de peso no começo do ano, que eu acho isso ridículo, né? O Corinthians também vai ter que vai ir forte agora em julho, né? Com 3 a 4 contratações. O Vanderlei Luxemburgo quer um pouco mais do que isso, que é pelo menos umas 5 ou 6 jogadores, né? Que eu também acho que o Corinthians tem que buscar mais do que uns 3 ou 4 jogadores, e jogadores que venha e vista, né? Mas assim, a intenção é de 3 a 4 jogadores que cheguem e já vista a camisa para ser titular. Vamos ver, né? Vai começar agora julho. Terá essa oportunidade para o bem dele, né? Mas então, aí o que acontece? Vamos supor, o Mantuan. O Mantuan, ele foi emprestado para o Zenit, né? E ele tem a opção de compra em dezembro. Em julho, agora, até agora ele não se manifestou sobre o Mantuan. E aí nisso ele pode acabar voltando para o Corinthians, né? E aí, querendo ou não, já é um grande reforço no ataque, porque o Mantuan, ele foi muito bem no Corinthians, tanto que ele foi para lá, né? E mesmo assim ele ainda conseguiu ser campeão e jogar bem lá, né? Foi um dos grandes jogadores que o Zenit teve na temporada, junto lá com o Arthur lá e companhia. Aí o Robert Renan também, né, e tal. Mas o Mosquito também, né? A gente vai ter o retorno dele mais ou menos em julho a agosto. Assim, querendo ou não, a gente já pode ter 2 grandes jogadores pro ataque, né? E caseiro, né? Para falar a verdade. Então, mais as contratações, o time já dá uma boa guinada, né? Elevada no elenco. O Corinthians ontem, ele confirmou também que o Duqueiroz, Balbuena e Júnior Moraes não fazem mais parte do timão. Não precisa ser inteligente para saber que isso já havia acontecido. O Duqueiroz, o próprio Vanderlei Luxemburgo já tinha dito que ele não faria mais parte por estar com a cabeça no time lá, né? O Balbuena, ele tem contrato até agora, então até em julho. Então o Corinthians não ia comprar, e também o cara não tá jogando. E o único aí é o Júnior Moraes. Ele tem contrato até o fim do ano, mas o Corinthians, assim, na minha opinião, o Corinthians fez isso por causa da torcida, porque ele sabe muito bem que a torcida quer pegar ele, né? Enfim. Corinthians! E o Corinthians também foi ontem acionado pela justiça novamente, no caso do senhor Jadson, que tem os direitos trabalhistas e tal na época, né?
O Corinthians não pagou alguns salários, fundo de garantia. Ele, na segunda passagem dele, né, ele teve a primeira 2014, 2015 e 2017 a 2020, foi mais longo. E aí o Corinthians não pagou, simplesmente o montante do dinheiro era 7, passou para 11 corrigidos, né? Então cabe ainda recurso do Corinthians, mas assim, se novamente o Corinthians perder, de repente ele vai ter que pagar entre 15 dias. Se não pagar isso, o Corinthians simplesmente sofre sanções, né, pesadas, que varia de 6 meses até 2 anos sem poder contratar, né, nas temporadas. Então, mais uma bucha para o seu Duílio, né? Grande administração. Enfim, o peso também. A torcida aí, né? Semanas atrás, aí basicamente semana passada, nos protestos reclamaram dos pesos dos jogadores. E aí semana passada já teve peso de um atleta nosso. E aí agora constatou também, né? Seu Fagner tá com o peso alto. Bom, sem comentários, né? Um atleta já nem deveria ter isso, ainda mais o seu Fagner, que é um lateral. Enfim, isso aí também é culpa dele, né? É culpa dele, lógico, culpa também da direção técnica que estava, né? Semanas atrás, e do seu próprio Duílio também, por deixar os caras no Corinthians, né? Mas, tirando isso, bom, ontem, nas redes sociais, especificamente no Twitter, alguns torcedores lá estavam conversando e tal, e aí um dos torcedores falou que o Robert Renan estava já valendo mais do que o Yuri Alberto. E aí o outro torcedor, respondendo para ele, disse que ele não faria nenhuma diferença, né? E ainda fez um xingamento falando que ele não faria coisa nenhuma, né? Então, assim, não adiantaria ele no elenco do Corinthians atual. E aí o Robert Renan, vendo isso, respondeu: e aí, man, eu acho que faria sim. E aí isso gerou uma polêmica, porque teve torcedor que gostou e muitos não gostaram. E aí entraram lá no meio da discussão e tal, e fizeram essa polêmica. Enfim, é uma coisa de... parece primário, né? Assim, o pessoal brigando por coisa idiota, né? Mas enfim, se você for ver a verdade, o Robert Renan vale muito mais realmente do que o seu Yuri Alberto, e ele faria diferença sim. Faria muita diferença. Você coloca ele no lugar do Gil, que você ia ver essa zaga. Mas com certeza absoluta, não precisa nem discutir, né? Mas assim, essa aí foi a grande polêmica de ontem, né? Então, mas é isso. Vamos ver aí, vamos esperar aí com que o seu Duílio, né, honre pelo menos e coloque um time decente até o fim do ano, pelo menos para próxima gestão, né, do próximo presidente. Bom, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!